noite, que alegria estarmos juntos novamente e logo depois de cantar esse maravilhoso hino que testemunha o amor de Deus derramado sobre a família. Se há amor no lar, os dias de distanciamento passarão mais rápido. Se há amor no lar, há alegria e gratidão pelos momentos vividos juntos em família, o aprendizado novo, pelo novo momento vivido. Se há amor no lar, os pais ensinam aos filhos a Escritura Sagrada, a bondade, o amor, a misericórdia do nosso Deus. Somente por causa do amor de Deus é que nós podemos nos reunir nessa hora com o mesmo objetivo. Oferecermos a Ele a nossa gratidão, celebrarmos a vida, cantarmos, ouvirmos a Sua voz pela leitura da Escritura Sagrada, pela exposição da Escritura Sagrada, a pregação, mas também por causa desse amor é que nós podemos adorar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos. Então eu quero te convidar para nós orarmos nessa hora, falarmos com o nosso Senhor, agradecer pelo amor dele que invade o nosso lar, que invade o nosso coração e que nos torna um como igreja que se reúne nessa hora para falar com o Senhor e para ouvirmos ao Senhor. Então quero te convidar, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, por isso que nós podemos te amar. Obrigado pelo amor do Senhor presente em nosso lar. Multiplica-o e leva-o a alcançar aqueles que ainda não servem ao Senhor de todo o seu coração. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o amor se multiplique nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por essa noite, o dia que passou. Jejuamos, oramos, buscamos ao Senhor, celebramos a vida, adoramos ao Senhor com a nossa existência. E agora queremos continuar como Igreja Presbiteriana de Brasília, espalhada por Brasília e talvez até mesmo fora de Brasília, juntos oferecemos ao Senhor esse tempo de adoração. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores. E pedimos que o Senhor nos santifique, para que sejamos como o teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36. A partir do verso 24, nós vamos ver a majestade de Deus. E é essa majestade que nos leva a louvá-lo. É a majestade de Deus quando enche o nosso coração, que nos leva a louvar, a elogiar, a contar, a falar, a cantar as suas maravilhas. Jó, capítulo 36, a partir do verso de número 24. Jó 36, a partir do verso 24, nós lemos. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas da água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de
todos os céus, e o relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Fez grandes coisas que nós não compreendemos. Que Deus majestoso! Nós só compreendemos aquilo que o próprio Deus mostra a nós, revela a nós. Se Deus não falar comigo e com você, e como lemos no texto, Ele fala como um relâmpago, como um trovão, se Ele não falar, nós não vamos conhecê-lo. O Deus que é grande, que é luz, que é protetor, que fala, que traz aquilo que nós não compreendemos, que faz aquilo que nós não compreendemos, é o Deus que é digno da nossa adoração. E nós vamos agora cantar. Vamos cantar cânticos que expressam essa majestade, que testemunham desse maravilhoso Deus a quem nós servimos e amamos. É teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece e perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor, é o amor de Deus por ti,
sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor. É o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Olá, boa noite. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso bom Deus esteja presente na sua vida e no seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 7. Nós estaremos trabalhando do versículo 1 ao versículo 23. Mas como é um passo das Escrituras bem grande, então nós vamos ler agora, nesse momento, apenas o versículo 1. Palavra do Senhor que diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que Tu fales ao nosso coração de maneira especial, ao meu irmão, minha irmã, que estão em casa acompanhando este culto, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada pessoa e possa ser profunda, Senhor. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações de forma que nós possamos ser melhores do que temos sido até agora. Assim, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra possa fazer morada na nossa vida, na nossa casa e no nosso coração. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar esse sermão perguntando para você: você sabe o que é jugo? Sabe? Antes de responder, quero lembrar os irmãos das palavras de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Palavra do Senhor que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então voltemos à questão. O que é jugo? Há pelo menos duas formas de respondermos a essa indagação. Primeira, jugo é um aparelho de carga animal ou humana para o trabalho de transportar fardos. Na versão humana, o jugo é uma haste de madeira que é colocada na parte posterior do pescoço, se apoiando sobre os ombros do indivíduo, e em cada extremidade são acrescentadas cestas para o transporte de fardos. O jugo era muito comum tanto no trabalho da agricultura quanto na construção civil. A segunda forma de entendermos o que é jugo é o conjunto de dogmas, de conceitos, de definições estabelecidas por um rabino e que obrigam seus discípulos a cumpri-los.
Em outras palavras, é o somatório das interpretações e dos ensinos de um rabino que vincula seus discípulos à obrigação de cumprir e também de ensinar. Entenda, se alguém almejasse tornar-se partícipe de uma escola rabínica, teria que subscrever as interpretações e os ensinos do respectivo rabino. A palavra rabino significa meu rabi, meu mestre. Seguindo esta última definição, o jugo rabínico era obrigatório a todos os seus discípulos. Assim, o rabino tinha o direito de acrescentar fardo, ou seja, de acrescentar carga, peso nos deveres de seus discípulos. Na época de Jesus, as duas principais escolas rabínicas eram a escola de Shammai e a escola de Hillel. Shammai era rigoroso e irredutivelmente conservador. Hillel era liberal e desejava reconciliar as leis religiosas às situações atuais da época. O fato é que as atenções dos partidos religiosos eram disputadas pelas duas escolas. Muitas vezes, fariseus e saduceus, e também escribas, vinham para questionar Jesus na tentativa de enquadrá-lo em uma dessas duas escolas. Mas, por fim, o esforço de todos esses religiosos foi no sentido de expurgar Jesus da religião judaica e da vida do povo judeu. Jesus denunciou o jugo dos rabinos, porque cansava e sobrecarregava as pessoas de tal modo que as distanciava do reino de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. No versículo 1 do texto lido nesta noite, nós encontramos um grupo de fariseus e escribas vindo de Jerusalém para se reunirem com Jesus. A fama de Jesus já havia se espalhado por toda a Galiléia, por óbvio, e também havia chegado na Judéia, chegando a Jerusalém, o centro político e religioso dos judeus. A palavra fariseu significa separatista. Assim, o fariseu se considerava uma pessoa religiosamente separada. A etimologia mais amplamente aceita é aquela que se baseia na palavra hebraica, que significa justamente isto, separar. Um fariseu era um separatista, que se orgulhava de se separar dos gentios, de suas abominações e da cultura helênica daquela época. O partido dos fariseus era formado, na maioria, por pessoas da classe média, que também, na maioria das vezes, não possuía conhecimento formal da lei. Por isso, necessitavam da liderança dos escribas. Cada grupo farisaico possuía um escriba como autoridade interpretativa da lei. E a principal característica do partido dos fariseus era a importância que davam à lei oral, a chamada Torá oral, em detrimento da lei escrita, da Torá escrita. Assim, toda a lei escrita se submetia à tradição interpretativa dos anciãos. Assim, se houvesse um conflito entre a lei e a tradição, o que prevalecia era a tradição. Os escribas, por seu turno, eram essencialmente os intérpretes da lei divina. Eram os profissionais da religião que conheciam com profundidade não somente a Torá escrita, mas também a Torá oral, que acreditavam ter sido entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. Os fariseus eram religiosos leigos e viviam na dependência do conhecimento dos escribas. Perceba que o grupo formado por fariseus e alguns escribas, é importante frisar, porque os escribas eram autoridades interpretativas. Eles vieram então de Jerusalém, certamente por ordem do Sinédrio, que era o tribunal judaico que julgava os crimes religiosos dos judeus. A intenção daquele grupo era investigar com maior profundidade o ensino de Jesus, com o fito único de denunciá-lo por heresia. Não,
Não se tratava de uma visita de cortesia, queridos irmãos, não, mas da busca de pretextos para uma futura acusação perante o Sinédrio. Depois dessas considerações iniciais, vamos ao texto. O texto de hoje trata do jugo e do fardo que a tradição dos anciãos impunha às pessoas. Então, queridos, para fins didáticos, dividiremos o texto em 3 partes, se não vejamos. Primeira parte, uma denúncia infundada. A palavra do Senhor que está em Marcos, no capítulo 7, versículos 2 a 5, vai dizer: E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas, reparem nessa expressão, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os judeus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Queridos irmãos, não pense que se tratava de fato de um reporte da falta de higiene dos discípulos, não era isto, mas da inobservância de um preceito estabelecido na tradição dos anciãos. Se tratava da denúncia da inobservância da cerimônia religiosa da purificação estabelecida na tradição dos anciãos. Engana-se quem pensa que a denúncia era apenas contra os discípulos de Jesus, claro que não, porque o alvo era o mestre. O erro de um discípulo vinculava diretamente o ensino do seu mestre. Então perceba, o fariseu considerava lugares como ruas, praças, mercados, como lugares cerimonialmente impuros, porque eram separatistas e podia ser que um desses lugares, sem perceber, pudessem se esbarrar num gentil e se tornarem impuros. Então, quando chegavam em casa, cumpriam rigorosamente toda a tradição, uma série de preceitos estabelecidos pelos antigos anciãos para se purificarem. E se preocupavam, como Jesus falou, com copos, jarros, vasos de metal e assim por diante, e até com camas. O ministério de Jesus veio, queridos, para quebrar esse jugo e para aliviar o fardo. Vocês se recordam do primeiro milagre de Jesus? Como foi? Lá em Caná da Galileia, Jesus deu um novo uso às talhas de pedra que serviam para colocar água para o ritual cerimonial de purificação. Então Jesus usa aqueles utensílios de pedra, as chamadas talhas, para transformar água em vinho. Na sua inteligência, na sua sabedoria, desde o princípio, Jesus começa a quebrar paradigmas para mostrar de fato, não a lei simples, mas o espírito da lei. Louvado seja o Senhor. Os fariseus e os escribas eram soberbos, arrogantes e também ardilosos. Se orgulhavam e se consideravam melhores do que os outros, pois diziam de uns para com os outros e até para eles mesmos: nós somos os únicos que conseguem cumprir cabalmente a tradição dos anciãos. Percebam, aquele grupo de escribas e fariseus acusavam os discípulos da prática do pecado, da inobservância da lei oral e da tradição dos anciãos, ao mesmo passo que se consideravam santos. Absurdo. Os fariseus e os escribas iam na contramão de Isaías, que ao ter a visão magnífica da santidade de Deus no templo, disse: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Jesus, queridos, não aceitava essa postura orgulhosa, jactanciosa, vaidosa, soberba daqueles religiosos. Vejamos o que Jesus diz em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 13. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 13. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si:
desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, por sua vez, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Na parábola de Jesus, o herói não era o fariseu. Na parábola de Jesus, o herói era o publicano, justamente porque se sentia fraco e se humilhava na presença do Senhor, buscando o seu perdão. Queridos irmãos, esse texto nos convida a olharmos para nós mesmos, nos impõe a obrigação de olharmos para os nossos corações e verificarmos se ali há também soberba, se tem algo que possa estar trazendo jactância à nossa vida, e se nós não estamos nos considerando justos aos nossos próprios olhos. Segunda parte, uma defesa veemente. Marcos capítulo 7, versículos 6 a 16. Jesus vai dizer: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Agora veja a interpretação que Jesus está denunciando. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invadindo a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus deu apenas um exemplo de muitas outras interpretações absurdas que esses religiosos faziam. Versículo 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez foi invocar a palavra do Senhor. E para isso ele se utilizou de 5 textos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, a fim de dar base à sua argumentação e a fim também de derrubar, demolir a argumentação dos fariseus. E eu acho interessante aqui que o próprio Cristo fez uso de 5 textos. Por quê? Porque eu aprendo com o próprio Senhor, que é o nosso mestre, que não se faz teologia com base em um único texto, claro que não. Então nós precisamos investigar o que a Bíblia fala sobre um assunto, a fim de chegarmos à verdade assim como ela é. Isaías capítulo 29, versículo 13 foi o primeiro texto. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O segundo texto está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O terceiro texto, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 21, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. E finalmente, o texto de Levítico no capítulo de número 20, versículo 9.
Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está montando uma linha de argumentação utilizando esses 5 importantes textos. Jesus estava também içando a palavra do Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Jesus estava dizendo: escribas e fariseus, vocês estão fazendo teologia a despeito da palavra do Senhor. Vocês estão elevando a tradição dos anciãos acima da lei de Deus. Percebam uma coisa, querido. O feio não é o doido dançar ao som das palmas, não. Porque se batermos palmas, o doido vai dançar. O feio é bater palmas para o doido dançar. Os escribas batiam palmas e os fariseus dançavam. O pensamento dos fariseus e escribas consistia no fato de que o nosso Deus havia entregado a Torá escrita e também a Torá oral a Moisés e também aos anciãos no Monte Sinai. O próprio Deus, diziam, estava legitimando os anciãos a estabelecerem a interpretação da lei com base na lei oral, o que era um grande absurdo. Mas o grande erro dos fariseus e também dos escribas foi o mesmo erro no qual incorreram os romanistas, papistas, desde a era da Igreja Católica medieval até os dias de hoje. Assim, afirmam, o Papa tem maior autoridade do que a própria palavra de Deus. E se houver alguma controvérsia, quem explica não é o Espírito Santo por meio da palavra, como nós reformados entendemos, mas o Papa tem a obrigação, o direito de fazê-lo. Que absurdo, queridos. Mas Jesus, então, se valendo de um exemplo prático, que exemplo era esse? O exemplo da Corbã. Então buscou refutá-los. A palavra Corbã significa consagrado ao Senhor, ou oferta ao Senhor. Assim, qualquer homem que quisesse se esquivar do dever de cuidar de seus pais idosos e enfermos, e assim precisando gastar seu patrimônio, apenas era necessário declarar que seus bens eram Corbã. Entendam, a declaração de Corbã era perante um sacerdote, então um termo era lavrado no templo e registrado nos livros da Corbã. E era um excelente negócio para o templo que futuramente receberia aqueles bens, mas também para o homem, porque continuava com o usufruto dos bens até sua morte. E assim ele se livrava do dever de ajudar, de cuidar de seus pais. O bom negócio era para eles, mas não para os pais. E assim a palavra do Senhor era descumprida. Qual foi a conclusão de Jesus? Vocês são hipócritas. Foi isso que Jesus falou. Mas o que significava hipocrisia nos dias de Jesus? Hipocrisia é o termo grego hipocrisis, que no Novo Testamento é aplicado a uma conduta humana que era exteriormente religiosa, mas interiormente não era sincera. Uma simulação da bondade, uma simulação da piedade. Hipocrisia era o termo que passou, ainda naquela época, a ser equivalente à impiedade, transgressão e à ilegalidade. Um absurdo. Na Grécia Antiga, queridos, os atores dos dramas teatrais usavam máscaras que eram denominadas hipocrites. Então, com suas máscaras, os atores interpretavam qualquer papel, porque eram profissionais da interpretação. A hipocrisia foi o pecado mais denunciado pelo Senhor Jesus. E os fariseus e escribas eram especialistas em hipocrisia. Eram ambos atores de primeira ordem, porque sacrificavam a verdade em nome das aparências, porque eram mais preocupados com a reputação do que com aquilo que era real. Por isso, perderam o sentido da realidade devido ao engano perpetuado. E acabaram enganando a muitos e, sobretudo, a eles mesmos, mas não poderiam enganar a Deus, jamais. Ouça,
O hipócrita é um tipo de... A hipocrisia é um tipo de esquizofrenia entre o que é apresentado ao mundo exterior em conflito com aquilo que subjaz no mundo interior, no coração, no âmago da pessoa. William Hendrickson, comentando esse mesmo texto, afirma que o hipócrita é um enganador, o hipócrita é um fraudulento, o hipócrita é uma serpente escondida na relva, o hipócrita é um lobo na pele de cordeiro que finge ser o que não é. No caso dos escribas e fariseus, a sua hipocrisia durava a vida inteira. Triste, não? Ouçam, o Senhor vê além das máscaras da hipocrisia. O Senhor Jesus é o Deus que sonda mentes e corações. Ouçam, o remédio contra a hipocrisia é a verdade. Por isso Jesus advertiu seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. E diz ainda Jesus: porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será publicado dos eirados. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3. Queridos irmãos, precisamos olhar para os nossos corações, sim. Precisamos saber se há porventura nos nossos corações uma sala de máscaras, como havia por detrás do palco dos teatros gregos. Se há uma sala de máscaras em nossos corações, libertemo-nos dela pela verdade. Como disse o bom mestre: conhecereis a verdade vos libertará, e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Depois disso, Jesus olhou ao redor, convocou novamente a multidão e disse para todos, versículo 14: ouvi-me, todos vocês, e atendei, entendei, não há fora do homem, não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A contaminação, queridos irmãos, não vinha de fora do homem por meio de um alimento ingerido, mas a verdadeira contaminação vinha do coração caído, porque o alimento que ingerido logo é digerido e o subproduto é eliminado, como disse o Senhor Jesus. Mas o mal que vem do coração, esse sim é o que contamina o homem inteiro. E é por isso que Jeremias disse, lá no capítulo 17, versículos 9 a 10 do seu livro: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu, o Senhor, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Percebe que o nosso coração é mau, é enganoso? Cuidado com seu coração, irmão. Cuidado. Pode ser que ele esteja te enganando. Louvado seja o Senhor que guarda os nossos corações. Terceira e última parte, uma advertência particular. Vejamos o texto, Marcos capítulo 7, versículos 17 a 23. Palavra do Senhor que diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Que parábola? A parábola da contaminação. Versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Deixa eu fazer um pequeno parêntese antes de continuar a leitura. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do capítulo 10, versículos 9 a 16, nós encontramos, querido, deixa eu achar esse texto aqui que eu gostaria de ver com você. Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. Encontramos uma experiência muito interessante vivida pelo apóstolo Pedro.
Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E veja o versículo 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que estava acontecendo? Jesus estava desconstruindo uma tradição. Jesus estava mostrando que a lei dietária tinha um porquê, uma razão, que era afastar os judeus da mesa de outros povos, da comunhão com outros povos, para afastá-los também da idolatria. Mas agora era a hora da igreja se libertar de todas essas amarras, porque ela precisava se aproximar das nações, a fim de proclamar o Evangelho. É o que nós chamamos de força centrífuga da igreja. A igreja que sai de dentro das 4 paredes e vai para fora. Continuando o texto, Mateus capítulo 7, versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, disse Jesus, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que está acontecendo aqui, nesse exato momento desse passo das Escrituras? Aqui, Jesus está em casa com seus discípulos. A multidão já havia sido dispensada. Provavelmente Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então os discípulos o interrogam sobre a parábola da contaminação. A tal pergunta causa espécie em Jesus, porque os discípulos já estavam com Jesus, nesse momento, há mais de 2 anos. E já deveriam ter aquele conhecimento. E então Jesus passa a adverti-los com a lista de 13 pecados. Uma advertência particular. Primeiro pecado, os maus desígnios, ou seja, os maus pensamentos ou as imaginações más. Então, esses maus pensamentos são apresentados logo de princípio, porque dão origem a diversos males. Você não tem culpa de um pensamento surgir na sua mente. Você já, com certeza, já passou muitas vezes por isso. Por que eu estou pensando nisso? Não é? O problema não é esse pensamento que surge. O problema é a vazão que nós vamos dar a um pensamento pecaminoso, nos levando ao ato de pecar. Segundo da lista, a prostituição. Geralmente é traduzida como fornicação. E o termo genérico grego usado para fornicação, para prostituição, é porneia, que inclui todo tipo de imoralidade sexual que você possa se lembrar. Tudo. Tudo isso é porneia. E o Senhor colocou nessa lista. Terceiro pecado, os furtos, ou, se você preferir, os roubos, que é tomar aquilo que é da propriedade alheia. É importante destacar, querido irmão, que a Bíblia garante o direito à propriedade. Eu quero repetir isso. A Bíblia garante o direito à propriedade. Portanto, se você trabalhou e comprou, é seu. Louvado seja Deus por isso, pelo Deus que te deu condições de assim fazê-lo. Quarto pecado são os homicídios, que também são uma espécie de roubo. Perceba, o homicida rouba o direito de alguém viver quando o mata. Então o homicida também é um roubador. Quinto pecado, os adultérios. O termo grego aqui é o moicheia. Então aponta para
pecado sexual específico que envolve a infidelidade conjugal. Sexto pecado é a avareza, que é o apego idolátrico aos bens materiais, ligado ao desejo ardente de ter o que pertence a outras pessoas. Portanto, esse mesmo termo pode também ser traduzido como cobiça. Sétimo pecado, as malícias. Descreve a pessoa que persegue ativamente o mal com o desejo de prejudicar, como Satanás, o maligno, pela busca de corromper outras pessoas. Isso é o maligno que faz. E nós, se queremos parecer com Cristo, não podemos fazê-lo. Oitavo pecado, o dolo. São todas, repito, são todas as artimanhas do diabo. Nono pecado, a lascívia. A lascívia é a indecência, a devassidão, o ressentimento contra todas as restrições morais, éticas e sociais. O décimo pecado é a inveja. Inveja é o ciúme de alguém que olha com malícia a propriedade que é do outro. O invejoso não somente quer ter o que o outro tem, mas ele também quer que o outro não tenha o que tem. Vejam como é terrível esse pecado. O termo grego, eu achei muito interessante, por isso eu trago esse termo. Olha o termo grego, oftalmos poneros, que significa literalmente olhos maldosos ou olhos sinistros. Então, o invejoso é aquele que tem olhos maldosos, que tem olhos sinistros. Décimo primeiro pecado é a blasfêmia. Aqui, no texto, o sentido é da fala difamatória, da fala abusiva contra outra pessoa, da fala caluniosa contra alguém, embora o Antigo Testamento use esse mesmo termo para descrever sempre uma afronta contra a majestade de Deus. 12º pecado, a soberba, é a tendência maligna de se ver superior e de se ver melhor que o outro. É um traço do caráter universal presente em todos os corações humanos, por causa da queda. A soberba é o próprio laço de Satanás. E ele finaliza, 13º, a loucura. A loucura é a insensatez que engloba todos os pecados. Um homem entregue aos próprios pecados é um louco, é um insensato. O insensato que perdeu a razão. É certo, claro, que você já ouviu a expressão fulano perdeu a cabeça. Fulano está de cabeça virada. Por quê? Porque o pecado o converteu num louco. Eu quero concluir esse sermão, querido, voltando a minha atenção e pedindo a sua atenção para o versículo 23, que diz: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E eu quero apresentar para você algumas verdades. Primeira, se os males vêm de dentro do coração, como afirmou Jesus, e é certo que sim, é porque habitam lá. Sim, ali no seu coração e aqui no meu coração habita o pecado. Paulo falou isso, o pecado habita em mim. Então não pense que o mundo exterior é que está te contaminando. Não, mas as inclinações do seu coração caído. Segunda verdade, a lista de pecados apresentadas por Jesus não foi para que nós venhamos a identificar esses pecados nas outras pessoas, não, mas para olharmos para o nosso próprio coração, sabendo que iremos encontrá-los ali, no nosso coração, todos eles e muito mais. Portanto, nós precisamos tomar conta do nosso coração, para aquilo que há de forma potencial não venha a se tornar real. Terceira verdade, o hipócrita é aquele que sempre identifica o pecado no outro, mas nunca identifica em si mesmo. Eis o retrato do hipócrita. O hipócrita se julga acima dessa lista de Jesus e se coloca em parceria com fariseus e escribas,
e assim assume uma posição contrária ao próprio Cristo. Quarta verdade: nenhum pecado, repito, nenhum pecado pode ser corrigido por meio de um ritual de purificação, por meio de um jejum ou de um retiro espiritual, de um sacrifício, de uma cerimônia. Não! Nenhum jugo religioso ou fardo ritualístico, qualquer deles jamais poderão trazer a você a autojustificação. A única correção que há é o arrependimento sincero, a confissão e o abandono do pecado. Ouça, querido irmão, o Evangelho trata do nosso coração. O Evangelho muda as nossas perspectivas. O Evangelho altera a disposição da nossa mente. O Evangelho muda o nosso caráter. Ouça, o único remédio contra todos os pecados é ter um coração novo, um coração arrependido, contrito, quebrantado, entregue nas mãos de Jesus. Nenhum religioso, nenhum, por mais conhecedor que possa ser da palavra do Senhor, pode mudar o coração de uma pessoa. Só Jesus pode fazê-lo. Você crê assim? Que Jesus pode mudar o meu e o seu coração? Que Jesus pode mudar o coração do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos? E sim, Ele pode fazê-lo. Só Ele pode trocar esse velho coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne suscetível à palavra do Senhor nosso Deus. Só Jesus pode fazê-lo. Só Jesus pode transformar o nosso coração. E é por isso que a Bíblia nos ensina: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 27. E diz assim o nosso Senhor Jesus, insistindo conosco: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23 e 26. A única forma, queridos, de nós nos agradarmos com aquilo que vem do Senhor é tendo um coração novo, que somente Jesus pode nos dar. Como está o seu coração? Como está? Seu coração está cansado? Sobrecarregado? Exausto? Seu coração está sangrando? Você não está dando conta do seu coração? Se o seu coração está cansado desse jugo rígido e desse fardo pesado, hoje, o Senhor te diz: filho, eu vou te dar o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Amém? O Senhor te diz: nenhum dos meus mandamentos são pesados. E João afirma exatamente isto: os mandamentos do Senhor não são pesados. Todo aquele que ama ao Senhor busca cumprir os seus mandamentos. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor te confronte com sua palavra. Que o Senhor mude o seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis aí a tua palavra lida e proclamada. Eis, Senhor, que nós não damos conta do nosso próprio coração, Senhor. Eis que nós padecemos, sofremos, porque temos durante tanto tempo carregado um jugo difícil, rígido. Temos suportado fardos pesados. E agora, Senhor, nós nos encontramos contigo. E agora, Senhor, na verdade, o Senhor veio até nós para transformar a nossa vida, a nossa história, para quebrantar o nosso coração, para nos fazer ver aquilo que nós não víamos e entender aquilo que nós não entendíamos. Senhor, eu te peço uma bênção especial para o meu irmão e para a minha irmã. Que o Senhor os visite agora, nesse exato momento, ali onde estão em suas casas. Que o Senhor transforme seus corações, trazendo verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e abandono de pecados para a glória do teu nome. Faz assim, Senhor. E se porventura houver em nosso coração uma sala de máscaras, as máscaras da hipocrisia, Senhor,
liberta-nos dessa sala, remove todas as máscaras de nossa vida e nos conceda, Senhor, um coração puro para a glória do Teu nome. Faz assim, Senhor. E assim nós oramos, entregando o nosso coração e confiando os nossos entes queridos, esposa, marido, pais, filhos, netos, bisnetos, irmãos. Sim, Senhor, faze uma obra de transformação nos corações de cada família. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Receba esta bênção e o nosso forte abraço. É a glória desse Deus maravilhoso que nos leva a confiar nele e a anunciá-lo. Por isso cantamos, adoramos a Deus cantando e pedimos: vem guiar-me, bom Senhor. Precisamos que Deus nos guie. Precisamos que Ele nos tome pela mão e nos conduza para anunciar a sua glória e para que tenhamos confiança. O salmista, no Salmo 4, verso 1, diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que essa seja a minha oração, a sua oração nessa semana que o Senhor nos dá. Estaremos lendo os Salmos e essa é uma oração do salmista. Ouve, Senhor, a minha oração. Tenha misericórdia, me sustenta e me alivia na minha angústia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou e a nova semana que se inicia. Continua falando ao nosso coração, aliviando a angústia dos angustiados, renovando as forças dos que se sentem fracos, encorajando os sem coragem, enchendo de esperança os desesperados, renovando a alegria
dos que estão entristecidos, dando a certeza da tua presença àqueles que se sentem sós. E tudo isso nós pedimos porque confiamos que tu és o nosso Deus, nosso Senhor e aquele que nos conduz, nos guiando. Vem guiar-nos, ó bom Senhor, pois nós confiamos em ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Quero pedir a sua atenção para alguns breves comunicados que são importantes para a vida da igreja e peço então sua atenção. Vai ser rapidinho, assim vou tentar. Primeiro, lembrar você de estar intercedendo por famílias enlutadas, aquelas que nós conhecemos e também do Brasil. Essa semana foi uma semana com muitos testemunhos, de várias pessoas que morreram, especialmente afetadas pela Covid. Mas eu quero lembrar de você de orar pela vida do nosso irmão, da família do nosso irmão Evandro Gueiros, que faleceu essa semana. Então, especialmente pela dona Lucy e toda a família. Também faleceu essa semana a avó da nossa irmã Ingrid e da Raquel, que são membros aqui da igreja, dona Raimunda Calado. Já oramos bastante tempo por ela e ela veio a falecer. Então, oremos por essas duas famílias enlutadas. Continue orando pelo conselho, pela junta diaconal, por suas famílias. Nós precisamos de sabedoria do Senhor para cuidarmos de toda a responsabilidade que recai sobre nós nesse momento, administrando os recursos que o Senhor tem dado à igreja. Então, ore também por nós, ore pelas lideranças. As lideranças estão administrando um novo planejamento, já que estamos aí praticamente o primeiro semestre quase todo sem reuniões presenciais e deve se estender um pouco mais. Ore também pelas lideranças para que tenham sabedoria da parte do Senhor em como conduzir todo esse planejamento para o restante do ano. Eu quero lembrar você que tem contribuído, sido fiel no seu dízimo, na entrega dos dízimos e também nas ofertas, que nós temos podido cumprir todos os compromissos da igreja e, inclusive, ajudar pessoas necessitadas. Então, tenho sempre agradecido a você a sua fidelidade e generosidade. Mas hoje eu quero também incentivar você que ainda não fez ou que não tem feito, fazer a sua entrega do dízimo e oferta. Não vá ao banco, mais uma vez, lembramos aqui da possibilidade de fazer pelos meios eletrônicos e se você tiver qualquer dificuldade pode entrar em contato conosco, na Secretaria da Igreja ou com o Tesoureiro da Igreja, nosso irmão presbítero Manuel. Mas eu preciso lembrar você da importância da sua entrega, porque os compromissos da igreja continuam. Salários dos funcionários, congros pastorais, sustento dos missionários, também das nossas congregações. Embora não estejamos nos reunindo presencialmente, a manutenção do prédio continua. Então, queridos, vamos continuar com o nosso coração fiel ao Senhor e eu sei que o próprio Deus estará inclinando você a partir dessa palavra minha, a obediência à palavra do Senhor para ser fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. O Senhor tem derramado tanto sobre a sua vida e você devolve uma pequenina parte para que a obra do Senhor continue avançando. Pela manhã eu li e eu quero ler novamente a palavra de Jó. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Talvez essa tenha sido a sua experiência essa semana. E como isso é importante, nós sentirmos a dor uns dos outros, compartilharmos uns com os outros. Então, quero incentivar que você continue entrando em contato, orando, perguntando como que a pessoa está, seu irmão, sua irmã, talvez um vizinho, estendendo a mão no que você puder,
orando e compartilhando aquilo que a palavra de Deus tem falado ao seu coração, fruto do seu tempo devocional, aquilo que Deus tem trazido ao seu coração, compartilhe para que Deus receba toda a honra e toda glória. Esse momento de distanciamento é muito rico para a nossa dedicação a ouvir a Deus através da Escritura Sagrada. Então faça isso, dedique-se a isso. Papai e mamãe, nós da igreja temos disponibilizado vídeos semanais, 2 vídeos, um na sexta-feira e outro no domingo, para que as crianças estejam ouvindo a mensagem do Evangelho, um planejamento que foi feito com histórias que falam sobre a importância da confiança em Jesus e do cuidado de Deus sobre a vida de cada um de nós. Nossas crianças também sofrem de ansiedade, de impaciência. Então, papai e mamãe, incentivo você a compartilhar com as crianças, colocar para elas assistirem, estão lá no nosso canal do YouTube, mas também você compartilhar aquilo que você ouviu, por exemplo, agora à noite. Fale, testemunhe e ore com as suas crianças. Papai e mamãe, vocês são responsáveis pelo discipulado dos seus filhos. E nesse momento onde a igreja está um pouco mais distante, você tem essa alegria de poder se dedicar mais ainda no tempo de oração, contando as histórias, convivendo com os seus filhos. Então faça isso, em nome de Jesus Cristo. Nós seguimos oferecendo as transmissões até um novo decreto que possibilite nós nos reunirmos presencialmente. E no final aqui você vai ter a lista. Esteja atento e busque assistir, ouvir as mensagens, porque elas têm sido preparadas debaixo de oração, de busca de direção do Senhor para chegar ao seu coração. E não se esqueça, esse tempo é um tempo de enfrentarmos várias tentações. Quanto à nossa fé, em quem temos crido, onde estamos colocando a nossa confiança. Tentações também no quesito relacionamento. A impaciência às vezes vai ficando mais aflorada e nós precisamos cuidar do nosso coração. Também naquilo que nós vemos e ouvimos. Quanto tempo você tem se dedicado àquilo que não agrada ao Senhor? O que você tem buscado encher o seu coração? Que tipo de mensagem? O que você tem ouvido? Cuidado, as tentações estão ao nosso redor e nós devemos estar atentos, olhando para Cristo, para vencê-las. Que o Senhor lhe dê uma excelente semana, em nome de Jesus, guardado nas tentações para não pecar contra Ele, fortalecido no testemunho da fé e entrando em contato uns com os outros para que a comunhão da igreja dê honra e glória a Deus, o único digno de toda adoração, mesmo com a distância, com o distanciamento social que vivemos.